Estou ainda no hospital, o 13º dia, mas tudo está correndo bem melhor. E eu espero já na próxima semana voltar de novo para casa. Então, essa notícia eu queria dar aos meus amigos seguidores. Mas queria também fazer um comentário. É algo que impressionou muito nas palestras e conversas que eu tive no exterior através do sistema online, é de que no Brasil, corruptores que confessaram as suas confissões por serem delações premiadas, o Supremo Tribunal Federal considerou que não tinha valor. Porque, primeiro, eram pressionados, chegavam até, em relação à Lava Jato, a relatoria de um grande constitucionalista, que é o ministro Gilmar Mendes, a dizer que não se pode fazer nada a partir da delação premiada. Ora, a delação premiada do Coronel Cid é que tem servido de todo tipo de investigações, etc., sem que tenha havido um ato sequer com possibilidade de ser configurado como golpe de Estado. Em primeiro lugar, dia 8 de janeiro foi uma baderna. Como é que há um golpe de Estado sem armas? Ninguém tinha uma arma. Alguns tinham os estilingues, e como foi dito, uma moça pintou uma estátua, e como o batom é inflamável, com o batom dela, disse que isso poderia se constituir uma possível arma. E na prática, como disse o ministro da Defesa, José Múcio, nós tivemos uma baderna porque não houve nenhuma liderança no dia 8 de janeiro. Se as multidões que estavam em frente aos quartéis generais não conseguiram o apoio dos quartéis generais, dos altos comandos, na época do presidente Bolsonaro, com muito menos razão, na época em que o chefe das Forças Armadas seria o presidente Lula. Foi uma baderna. Ser punidos como badernas, embora Michel Temer, quando o PT e o MST fez a mesma baderna no Congresso Nacional, destruindo a independência do Congresso Nacional, perdoa a todos. Então, agora, depois da delação premiada de Pallotti ter sido considerada nula e absolvido de tudo aquilo que ele tinha confessado, agora na Operação Zelotes, entende, eles estão um juiz de direito pretendendo restabelecer a discussão, mas também com um grande risco de nós estarmos tornando público, etc., algo que está em investigação há muitíssimos anos, entende? E, inclusive, a anulação das investigações nos zelotes, denominadas zelotes, demonstra que, enfim, preocupação do Poder Judiciário com corrupção no Brasil é algo, enfim, que não está na primeira linha. Tanto é verdade que, em nível de índices de corrupção, o Brasil caiu no judiciário brasileiro, de 80ª posição para a 107ª posição no índice nacional, em que se avalia a qualidade do Poder Judiciário em 180 países. Tenho reiterado, sou criticado pelo meu, e que os ministros supremos são bons juristas, eu divirjo deles como ministros, mas considero bons ministros. Também tenho dito isto, é uma posição pessoal, entende? Por conhecê-los, a grande maioria, eu entendo que o problema é eles voltarem a ser o que era o Supremo do século passado, e não o impeachment como uma forma de utilizar as mesmas armas que o Poder Judiciário está utilizando contra o presidente Bolsonaro, de quem nunca mostrou simpatia. Eu entendo que são bons juristas que fizessem o autocontrole, poderiam efetivamente
voltar a fazer com que o Supremo agisse, como na época de Moreira Alves, Oscar Correia, Sidney Sanches, Elmar Galvão, Peluso, Nelson Jobim e outros membros de grande valor, que formataram os galotes, a imagem grandiosa que o Supremo teve, até essa nova linha de neoconstitucionalismo, consequencialismo, jurisdição constitucional, em que os ministros se auto-outorgam o poder de legislar de um lado, de interferir no executivo de outro lado. Como os senhores percebem, a minha linha é sempre uma linha de procurar pacificação de um lado, sempre uma linha de refletir com uma pessoa muito mais velha do que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, vir a imagem voltar a ser aquela que era no passado e voltar a ser o Supremo, a instituição mais respeitada do Brasil, não ficar na incômoda situação de apenas 12% da população brasileira, em recente pesquisa, entender que o Supremo é bom ou ótimo. Enfim, são considerações que eu faço ainda do hospital, esperando na próxima semana já poder falar de casa, e que gostaria, até porque sinto assim, livros escritos com 6 dos ministros, amizade tranquila com 9 dos ministros, sentir, enfim, que no dia que o Supremo voltasse a ser apenas um legislador negativo, que o presidente Lula aprendesse a ser exclusivamente um presidente da República, não um presidente do PT, fazendo com que revesse todo o fracasso da economia que está acontecendo sob o governo, e que o Congresso Nacional tivesse, eu sou parlamentarista, sempre acredito no poder parlamentar, que o Congresso Nacional tivesse, enfim, coragem de verificar os fatos e não as narrativas. Os fatos, daqui a 50 anos, serão os historiadores que apresentarão. Eu tenho a impressão que é possível que os historiadores venham a ser cruéis com muitos daqueles que hoje se consideram, enfim, donos do poder. Mas as narrativas deles, se eles voltassem a ser o que era o Supremo, de Moreira Alves, de Oscar Correia, Cordeiro Guerra e outros, certamente nós estaríamos caminhando para a pacificação nacional. Aos 90 anos, eu não espero muito que eu possa ver muitas modificações, mas tenho o direito, como cidadão comum, um cidadão que não foi senão um modesto advogado de província, um professor universitário esforçado e um escritor que gosta de escrever uma forma de pôr para fora tudo aquilo que sente. Eu gostaria de ver o país um país melhor. Isso eu acho que nós seguidores, meus amigos seguidores, aqueles que me aguentam e toleram as minhas manifestações, também exercessem essa cidadania no seu Instagram, Facebook, todas as plataformas existentes, fossem colocando o que pensam, atacando ideias, como eu faço, não pessoas, porque ao atacar ideias, o debate se torna democrático. Ao atacar pessoas, nós nos tornamos numa ditadura. Era isso que eu queria trazer aos queridos amigos seguidores. Muito obrigado.